A última sessão do livro de Ezequiel, ou seja, do capítulo 40 ao 48, tem os planos de um notável edifício. É um plano tão grande que mede aproximadamente 2.600.000 metros quadrados. Essas dimensões podem ser encontradas em Ezequiel capítulo 42, do versículo 16 ao 20. Eu vou ler algum desses versículos. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte e com a cana de medir 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul com a cana de medir 500 canas. Deu uma volta ao lado do ocidente e mediu com a cana de medir 500 canas. Mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. São os versículos só que vamos ler. Você pode ler todos esses capítulos com calma antes de assistir o vídeo, quem sabe. Aqui surge um pequeno problema em algumas traduções das Bíblias, pois algumas falam cana e outras em côvados. As Bíblias que usam o hebraico como tradução falam em cana, como unidade de medir. Outras Bíblias seguem o texto grego da Septuaginta, então essas Bíblias usam côvados como a unidade de medir. Existe bastante diferença, porque um côvado é cerca de 1/6 do comprimento de uma cana. Leia Ezequiel capítulo 40, versículo 5. Um côvado tem de 45 a 50 centímetros. Portanto, centímetros por... seria o meio metro, né? Uma cana tem aproximadamente 3 metros, ou seja, são 300 centímetros. Parece que a principal razão pelo qual a Septuaginta é preferida por muitos tradutores e comentaristas modernos é porque ela reduz o tamanho do templo a um tamanho que cabe nas fronteiras da atual Israel. 500 côvados quadrados seria o que os côvados daria em medida. Assim, por exemplo, um comentarista, Lamar Cooper, que é em outros aspectos um comentarista admirável sobre Ezequiel, ele declara: se a unidade de medir fosse uma haste de 6 côvados, ou seja, a cana, então o complexo teria 3.000 côvados de cada lado em vez de 500. Um complexo de templo desse tamanho seria maior do que a topografia de Jerusalém. Outro comentarista, Tati Ford, também diz que o uso de cana é evidentemente um erro, e um outro comentarista ainda, chamado Taylor, afirma ser obviamente errado. No entanto, Alexandre, um comentarista, aponta que em Ezequiel capítulo 45, versículo 2, o templo é dito ter 500 quadrado ao redor, não especificando nem que é cana, nem côvado como unidade de medir. Posteriormente, no entanto, o texto continua afirmando que a fronteira ou subúrbios deve ter 50 côvados ao redor, o que esse Alexander argumenta implica que Ezequiel está distinguindo a unidade de medir para a fronteira daquela unidade de medir para o templo. Seja esse um bom argumento ou não, acreditamos que o texto hebraico deve ser seguido, ou seja, o comprimento na unidade de cana, ou seja, 3 metros de comprimento cada vez que está sendo medido.
Porque o texto hebraico seria mais confiável e devemos abandonar talvez a Septuaginta, que é o grego. Vou listar algumas considerações que apontam a favor de que este templo deve ser grande e não um templo pequeno. Primeiro, será um templo para o mundo inteiro, porque esse templo vai ser feito para o milênio. Será um templo para o mundo inteiro e não apenas para uma única nação. Esse mundo não será preenchido com um conglomerado de religiões no milênio, mas um mundo convertido à adoração do Senhor. Se, como diz Isaías, diz assim, correrão a ele todas as nações. Isaías capítulo 2, versículo 2. O templo terá que ser muito grande. Se o templo tiver 500 côvados quadrados, então o templo de Ezequiel será menor que o de Herodes. Dificilmente é uma situação provável. O segundo motivo para que esse templo seja grande, Israel no milênio será um lugar muito diferente do Israel que conhecemos hoje. Isaías e Zacarias falam de um mundo físico, da paisagem de Israel, essa paisagem é nivelada em uma grande planície. Zacarias capítulo 14, versículo 10, o Monte das Oliveiras é dividido em dois. Zacarias capítulo 14, versículo 4, e o templo fica no topo de uma montanha. Isaías capítulo 2, versículo 2, Miqueias capítulo 4, versículos 1 e 2. Embora muitos comentaristas interpretem essas passagens metaforicamente, é mais provável que elas falam de mudanças físicas reais na topografia de Israel. Uma vez que isto seja aceito, não há necessidade de se preocupar se o templo descrito por Ezequiel, junto com a Santa Oblação e a porção do príncipe, se encaixarão nas dimensões físicas do Israel atual, pois esses limites podem muito bem ter desaparecido. E em terceiro lugar, se a verdadeira razão pelo qual a cana é abandonada como medida em favor do côvado é porque os tradutores e comentaristas não conseguem acreditar que uma estrutura tão grande possa ser construída. Isto nós podemos contestar este argumento, né? Os verdadeiros crentes não devem ter dificuldade em aceitar que o Senhor é capaz de construir um super templo para as condições únicas que prevalecerão durante o milênio. Bem, nas Escrituras, os ideais espirituais são frequentemente expressos de maneira concreta. Por exemplo, os sacerdotes se vestem com roupas brancas para enfatizar sua pureza. Móveis que falam de Cristo são feitos de ouro puro para enfatizar seu valor. Aqui, um ideal é expresso na localização do templo. Deus coloca o templo em um cume que excede em altura todos os outros picos de montanhas. Isso reflete não apenas a proeminência que a casa de Deus ocupa em seu pensamento, mas o lugar que deve ocupar no pensamento daqueles que ocupam seus átrios. Hoje, a Assembleia Local, a igreja local, responde ou corresponde ao templo milenar como lugar onde Deus encontra seu povo e onde eles se unem em adoração corporativa. Assim como Deus a elevou, colocou a igreja num lugar especial, nós também devemos, espiritualmente, estarmos elevados. Reunir-se na Câmara deve ser o ponto alto da semana. Reunir-se com o seu povo deve representar o ápice de nossas ambições. Seu tamanho também sugere que Deus abriu espaço para o seu povo. Ninguém precisa esperar na porta. Sua grande casa é construída de modo a acomodar as pessoas que a ela fluirão. Não haverá filas por falta de espaço e a ninguém recusará a entrada por superlotação. Foi recusada a entrada do Senhor Jesus na hospedaria quando ele esteve aqui neste mundo, mas os adoradores, no dia da sua glória, serão levados
para perto do lugar do meu trono, como está em Ezequiel capítulo 43, versículo 7. Isso não quer dizer que a admissão seja irrestrita. Ezequiel registra as condições de acesso das pessoas a este lugar. Diz: nenhum estrangeiro incircunciso de coração, nem incircunciso de carne entrará no meu santuário. E os levitas que se desviaram para longe de mim, quando Israel se extraviou, não se aproximarão de mim. Mas eu os farei guardiões da ordem da casa. Mas os sacerdotes, os levitas, os filhos de Zadok, chegarão a mim para ministrar. Eles entrarão no meu santuário. Pode ler Ezequiel capítulo 44, versículos 9, 10, 13 e 15. Embora haja amplo espaço, Deus não relaxa seus padrões e permite que entre. O estranho, mencionado aqui nesses versículos, tem permissão de acesso desde que se submeta à circuncisão, o antigo sinal de fidelidade a Deus e sua aliança. A obediência a Deus, entretanto, deve ser externa na carne e interna no coração. Veja o que já existe na igreja hoje, nos verdadeiros crentes, pois é isso que temos. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Assim também na Assembleia não deve ter espaço para o estranho que é desobediente à palavra de Deus, seja na forma exterior ou no coração e no espírito. Ele é igualmente criterioso na distribuição de responsabilidade no templo, ou seja, Deus é igualmente criterioso. Assim, o fracasso dos levitas, que nós acabamos de ler, funciona como uma barreira para seus sucessores entrarem em altos cargos. Em contraste, no capítulo 1 de 1 Reis, resulta em recompensa privilegiada para a sua semente. Da mesma forma, na Assembleia, são aqueles que provaram sua fidelidade ao Senhor que estão aptos para a responsabilidade, enquanto aqueles que falharam devem se manter ou devem ser mantidos sob controle. Talvez esteja na hora de situar você quando este templo que temos aí em Ezequiel vai ser construído. Ele vai ser construído após o arrebatamento da igreja para o céu, ou melhor dizendo, sim, ele vai ser construído após o arrebatamento, mas deixa eu lhe situar melhor. Após o arrebatamento da igreja para o céu, seguir-se-á ou vai seguir 7 anos de grande tribulação em que Deus tratará este mundo com justiça e juízo e vai tratar da salvação de Israel e algumas nações. Ao término deste período, o Senhor Jesus vem em grande glória, dando início ao milênio. Será durante este período do milênio que este templo será construído. Durante a tribulação, a grande tribulação, também será construído um templo, mas não é este. Aquele templo, sem dúvida, vai ser construído, destruído, dando lugar a este grande templo de Ezequiel. Vamos agora destacar e examinar alguns pontos importantes sobre este templo, como, por exemplo, a água viva. A única água no tabernáculo e nos templos que conhecemos até então, subsequente, estava na pia. No templo milenar não há menção de uma pia. Uma vez que as Escrituras descrevem o templo em grande detalhe, a dedução correta parece ser que não haverá pia no templo milenar. Isso não significa, porém, que não haverá água. Em vez disso, haverá uma fonte de água emanando de um ponto ao sul do altar. Para você precisar isto nas Escrituras, tem que ler Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Ele correrá em um canal estreito em direção ao portão leste e passará por baixo dele, presumivelmente em um conduto, aprofundando-se e alargando-se até que finalmente
se alargue em um rio profundo o suficiente para nadar, como nós temos em Ezequiel capítulo 47, versículos 2 a 5. Se juntarmos Zacarias capítulo 14, versículo 8 com Ezequiel capítulo 47, vamos ver que depois de deixar o templo, o rio vira para o sul em direção à cidade de Jerusalém, que no milênio fica ao sul do templo, e então se divide. Um rio passa para o oeste em direção ao Mediterrâneo, e o outro desce para o Mar Morto. Ezequiel descreve a transformação do Mar Morto no Mar Vivo. Note, então me disse, estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Englaim, ou Englaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Tudo isso está em Ezequiel capítulo 47, do versículo 8 a 10. Isso sugere que o templo milenar, a ênfase não será tanto na purificação dos adoradores em um mundo contaminado pelo pecado, mas na vida que Deus trouxe ao mundo por meio da morte do Senhor Jesus. A água brota do altar, sai do pátio e jorra no deserto. Onde antes havia sal e aridez, nova vida brota. Onde uma vez a vida lutou para sobreviver, as árvores florescem. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. E as águas fervilham com muito grande multidão de peixes. Este novo Éden é sustentado e alimentado pela água do altar. Bem escreveu o salmista: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Salmo capítulo 46, versículo 4. A água descrita por Ezequiel fluirá do templo para rejuvenescer o mundo devastado pelos efeitos da tribulação. Assim também a igreja local hoje deve ser uma fonte de água espiritual para o seu povo em um mundo sedento. Muitas vezes represamos essa água dentro das paredes da Assembleia quando deveríamos deixá-las fluir. Todos os crentes devem ser uma fonte de água viva. O Senhor Jesus falou isso em João capítulo 7, versículo 38, para o mundo. Mas a Assembleia, através de seus evangelistas, deve ter um desejo especial de espalhar o Evangelho. As águas que saem do templo, evidentemente, não são gotas, mas se aprofundam e aumentam até que finalmente se tornam águas para nadar, como temos em Ezequiel, já mencionado, capítulo 47, versículo 5. É claro que há uma fonte corrente. As águas não estão estagnadas, mas são impelidas com grande poder para fora do templo e para o deserto. Em algumas assembleias local, lamentavelmente, o fluxo tornou-se um fiozinho e não há pastos verdejantes para os cordeiros e as ovelhas, e a energia para o evangelho, para o evangelismo se perdeu. Outro ponto de contraste é que, ao contrário do tabernáculo ou do templo de Salomão, o templo do milênio de Ezequiel é um edifício relativamente simples. Não nos é dito o material de que as paredes serão feitas. Parece provável que eles serão construídos em pedra, mas nada é dito que sugira que a pedra seja elaborada ou ornamentada. Não há menção de um altar de ouro ou de uma pia de bronze ou base de prata.
Nenhuma joia é mencionada e não há referência a cores variadas, como nós tínhamos no tabernáculo, o templo, o azul, a púrpura, o escarlate, que tanto era usado no tabernáculo. As únicas partes do templo que são adornados de alguma forma são as ombreiras das entradas. Ezequiel capítulo 40, versículo 16, onde há talhas de palmeiras e as paredes e portas do templo interior, Ezequiel capítulo 41, versículos 20 e 25, onde querubins e palmeiras alternados são esculpidos. Embora seja possível que metais preciosos e tecidos ricos sejam usados, parece mais provável que, na ausência de qualquer referência a tais coisas, o templo milenar seja uma estrutura simples. Isso é consistente com o espírito da nova aliança que estará em operação em sua plenitude durante a era milenar. É uma aliança em que, em contraste com a antiga aliança, não se detém no externo ou superficial, mas no interno e espiritual. A principal glória do templo, do milênio, não serão ou não será seus acessórios, mas no fato de que o Senhor estará ali. Aprendemos sobre a entrada do Senhor Jesus no capítulo 43, e a glória que iluminará o grande templo. A igreja é a resposta atual ao templo. Não é governada pela antiga aliança, mas pela nova aliança. A igreja confia nas promessas de perdão que o próprio coração, na promessa de perdão que é o próprio coração da nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 6, 10 a 12, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, onde temos esta nova aliança e este propósito da nova aliança. Você pode ler nesses versículos, a igreja, participa do cálice em memória do sangue da nova aliança, conforme Mateus capítulo 26, versículo 28, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, e vive hoje as realidades daquelas bênçãos materiais e físicas que são o legado peculiar de Israel. Em uma palavra, as bênçãos espirituais da nova aliança são para os crentes hoje, mas suas bênçãos físicas aguardam o dia da glória de Israel. Portanto, é interessante ver que tipo de templo será o templo da nova aliança e traçar paralelos com a igreja hoje. No Novo Testamento, nenhuma ênfase é colocada na localização física da igreja. Os primeiros cristãos se reuniam onde fosse conveniente. Eles nunca foram ordenados a adornar ou embelezar seus lugares de reunião. Isto está inteiramente de acordo com a nova aliança, que coloca pouco ênfase no lugar ou a localização da reunião. Leia o que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 20, versículo 24, quando ela perguntou onde se deveria adorar, no Monte Gerizim dos Samaritanos ou no monte lá em Jerusalém? Mas na sinceridade e espiritualidade das pessoas que fazem a reunião. É aí o ponto principal. O templo milenar é um lugar onde a ênfase está na presença de Cristo no meio do seu povo. A igreja local deve ser a mesma coisa. A cristandade confunde a antiga aliança com a nova aliança, erguendo edifícios ornamentados e chamando-os de igrejas. Ignora a diferença entre o rito e a cerimônia da antiga aliança e não... melhor dizendo, ignorar a diferença entre o rito e a cerimônia da antiga aliança é não compreender que a ênfase no espiritual é a essência da nova aliança. Deus poderia ter feito o templo milenar de ouro maciço, colocando seus pátios com mármores e tecido um véu de linho branco para o Santo dos Santos. Em vez disso, na visão dada a Ezequiel, ele revelou uma estrutura onde a simplicidade
é a ordem do dia. Que Deus nos conceda uma apreciação da simplicidade que Deus deseja em sua casa hoje e aspire a criar um templo cuja principal glória seja a presença de Cristo. Pois bem, até aqui analisamos o tamanho e a localização do templo do milênio e algumas de suas características distintas. Agora vamos examinar algumas outras características exclusivas deste templo. Vamos começar com o portão leste. O tabernáculo tinha uma única entrada, no leste. Êxodo capítulo 27, versículo 13. O templo milenar terá 3 portões externos, ao norte, sul e leste. O portão leste no templo milenar, no entanto, é incomum, porque é reservado para o uso de 2 pessoas, uma divina e uma humana. É a porta pelo qual o Salvador volta ao templo e a porta pelo qual o príncipe passa nos sábados e nas luas novas. Isso é visto nas seguintes passagens. Eu vou ler para confirmar o que eu estou dizendo. Você também pode ler depois com calma estes capítulos de Ezequiel. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Ezequiel capítulo 43, versículos 1, 2 e 4. Vamos ler um pouquinho mais. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o Oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. E ele adorará junto ao umbral da porta, e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde, e o povo da terra adorará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. Esses versículos já estão no capítulo 46, do versículo 1 ao 3. O Senhor que se retirou do templo pelo portão leste, em Ezequiel capítulo 10, versículo 20, e também está registrado no capítulo 11, versículo 23, agora ele retorna. Uma vez que ele entra, a porta é fechada e só aberta no sábado. Isso significa a permanência de seu retorno. O Senhor voltou ao seu templo e fechou a porta atrás de si. No sábado, embora o príncipe use a porta, ele não passa pelo pórtico e entra no pátio. Em vez disso, ele fica no limiar e oferece suas oferendas. Note a menção aí, o povo da terra, em contraste, entra e sai pelos portões norte e sul. Para aliviar o congestionamento, o grande fluxo de tráfego humano se move em 2 faixas, de modo que se alguém entra pelo portão norte, deve sair pelo portão sul e vice-versa. Retornos são proibidos nesse templo. Leia Ezequiel capítulo 46, versículo 9. Às vezes é dito que o portão leste em Jerusalém será reaberto para o Messias, quando, conforme profetizado por Ezequiel, ele retorna em glória. O portão leste, pelo qual o Senhor passará de acordo com Ezequiel, entretanto, não é o portão leste de Jerusalém, mas o portão leste do templo. Por isso que é bom ler as Escrituras, ler, reler, ler com atenção, estudar e estudar novamente, para resolver e sanar esses equívocos que muitas vezes se passa despercebido por uma leitura superficial. No reino milenar, o templo e a cidade são separados um do outro. Você pode ler Ezequiel capítulo 45, versículos 6 e 7.
Hoje, o monte do templo fica dentro dos muros de Jerusalém. Na visão de Ezequiel, Jerusalém fica ao sul da montanha onde fica o templo. Leia com calma. Ezequiel capítulo 40, versículo 1, capítulo 45, versículo 6, capítulo 48, versículos 15, 19 e do versículo 30 ao 35. Ao redor do templo há um cordão sanitário para prepará-lo, melhor dizendo, para separá-lo da terra associada ao príncipe, aos levitas e à cidade. Tenho que fazer referência ao versículo Ezequiel capítulo 45, versículo 2. Se, portanto, o portão leste em Jerusalém um dia for reaberto, não será como resultado do cumprimento desta profecia. Bem, temos que terminar este vídeo. Agora vamos falar um pouco sobre o príncipe. Quem é o príncipe? Ezequiel refere-se a Davi como pastor e príncipe sobre Israel, e alguns sugeriram que o príncipe mencionado na seção final de Ezequiel é Davi, de volta à sua antiga fortaleza de Jerusalém, como um homem ressuscitado. Leia, para ver se você chega a esta mesma conclusão, Ezequiel capítulo 34, versículo 23, 24 e capítulo 37, versículo 25. Mas tenho que dizer que outros bons irmãos pensam que o príncipe é o próprio Senhor Jesus. Mas, para a decepção dos dois que pensam, existem alguns problemas com estes dois pensamentos, com estas duas visões, sendo o Senhor Jesus ou a Davi. Pois o príncipe aqui tem filhos, a quem dá presentes. Leia Ezequiel capítulo 46, versículo 16. Se for o antigo Davi, então esses filhos devem ser os filhos originais do rei Davi, ou os novos filhos nascidos após a ressurreição. Mas os filhos de Davi incluíam homens não regenerados, como Absalão, e é difícil vê-lo entre os filhos a quem Davi dá ofertas, ou dá presentes. Também, estes são filhos que conotam homens jovens. Os mencionados aqui em Ezequiel, eu não esperaria que os filhos de Davi dos tempos do Antigo Testamento surgissem como jovens, mesmo aqueles que nós consideraríamos os filhos salvos. É verdade que não sabemos que estado de aparente maturidade os corpos ressuscitados terão, mas se estes são filhos ressuscitados, então eles devem parecer mais jovens que o príncipe. Em suma, a sugestão está repleta de muitas dificuldades para pensar que seja Davi mesmo, o ressuscitado com os seus filhos. Quanto à possibilidade de que sejam filhos nascidos após a ressurreição de Davi, Mateus capítulo 22, versículo 30, ensina que após a ressurreição os mortos não se casam, mas são como os anjos no céu, o que sugere que os santos ressuscitados não são capazes de procriar, ou seja, ter outros filhos. Sendo assim, esses filhos não poderiam nascer de Davi após sua ressurreição. Tampouco o príncipe é o Senhor Jesus, visto que o príncipe oferece uma oferta pelo pecado de si mesmo, que seria inapropriado se este príncipe fosse o Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Leia Ezequiel capítulo 44, versículo 22. Parece importante, portanto, que o príncipe será um líder levantado por Deus para governar Israel e possivelmente o mundo, durante sua idade de ouro, cuja identidade precisa, exata, é desconhecida no momento. Pelo menos eu não tenho uma sugestão para isto. Finalizamos agora, assim, com as escadas desse templo, que é muito interessante. O tabernáculo foi construído em uma área plana, melhor dizendo, do terreno. O templo milenar, entretanto, será construído em 3 níveis. O templo é acessado por um lance de 7 degraus. O pátio interno é acessado por um lance de 8 degraus. Um outro lance dá acesso ao santuário. Todas essas informações estão no capítulo 40 de Ezequiel, leia em sua própria Bíblia.
Algumas Bíblias adotam o texto da Septuaginta, ou seja, a Septuaginta é uma tradução grega, que foi traduzida do hebraico, que afirma que havia 10 etapas que conduzia ao santuário. Por mais pessoas que houvesse naquele último, melhor dizendo, pessoas sim vão estar ali, mas por mais passos ou etapas que houvesse naquele último lance para o santuário, à medida que o sacerdote se aproxima da presença de Deus, seus passos o levam mais alto. Quanto mais alto um sacerdote subia, mais perto ele estava de Deus. Isso novamente enfatiza a elevação espiritual que marca a presença de Deus. Embora haja um sentido em que a presença de Deus pode ser experimentada em todos os lugares, em virtude da sua onipresença, as Escrituras ensinam que a presença de Deus também pode ser localizada. Assim, no Antigo Testamento, a coluna de nuvem e fogo indicava que Deus estava presente entre o seu povo de maneira distinta. Quando a glória passou a residir no tabernáculo, a presença imediata de Deus era uma realidade. Assim, quando a Assembleia se reúne em seu nome, uma Assembleia local, a igreja local, agora estou falando, conforme Mateus capítulo 18, versículo 20, o Senhor está entre os seus santos de uma forma distinta, de uma forma em que ele não estaria em outras ocasiões. Embora não vejamos a nuvem de glória literal na igreja, ele está presente de uma forma que não está na rotina comum da vida. Nessas ocasiões, somos como os sacerdotes no templo de Ezequiel. Subimos as escadas e estamos em um terreno mais alto, mais elevado. Devemos estar conscientes do enorme privilégio da proximidade da sua presença. Sua presença na Assembleia deve ter um efeito profundo em nossos corações e espíritos. Casualidade e descuidado devem estar ausentes dessas reuniões. Como os sacerdotes da linhagem de Zadok, que um dia ministrarão com temor diante do trono de sua glória, devemos reverenciar a presença de Cristo na casa de Deus. Ezequiel capítulo 43, versículo 6, Mateus capítulo 19, versículo 28, capítulo 25, versículo 31, pode nos dar uma ideia do que tenho falado até agora sobre a presença do Senhor no meio do seu povo, a importância disso, o temor que se deve haver. Concluo esse vídeo dizendo que os capítulos finais de Ezequiel apresentam muitos desafios ao estudante das Escrituras. Este vídeo foi dedicado a um exame do grande templo que Ezequiel viu em sua visão. Muito do que temos neste capítulo foi deixado sem comentários. Que os aspectos examinados e as lições que eles ensinam reforcem em nossas almas a convicção de que toda a Escritura, por mais desconhecida ou complexa que seja, é inspirada por Deus e proveitosa.